Bom, eu estou me sentindo, sabe quem? O Quincy Jones. Esses dias eu assisti o filme do Quincy Jones lá na Netflix, lá em casa, e ele, no momento assim, ele foi receber uma homenagem, fazer uma palestra, e ele falou assim, e eu só tenho 82 anos. Eu falei, ó, parece eu. Eu só tenho 70 anos, então eu tenho mais 8.000 dias pela frente para continuar aproveitando a encarnação. Então, quando eu estava assistindo, pensei, estou me sentindo o próprio Quincy Jones, assim, que esteja onde estiver. Pessoal, essa luz está muito, muito forte, eu vou ter que ficar por aqui, eu acho. Pode ser aqui? Pode. Não, é que eu fiz uma cirurgia no olho e essa luz reflete, assim, dá um... Pessoal, então eu quero, assim, em meu nome e o quanto eu puder, em nome do grupo de seres do Plano Astral, os criadores da psicoterapia reencarnacionista, agradecer a presença de todos vocês e dizer para vocês assim que para quem está nessa escola há 22 anos como eu, né, desde lá do início, né, e tendo passado por toda aquela dificuldade de começar lá do início, e a Annelise que está ali, que é uma das pioneiras, né, conselheira da BPR, sabe, né, Annelise, que no início era tudo muito difícil, mas nós sempre tivemos, assim, uma convicção, né, uma certeza, uma convicção que nós estávamos, assim, a serviço do mundo espiritual e fazendo algo, assim, que era uma criação e um desejo do mundo espiritual transmitido para nós. No início era eu, depois chegou o Ricardo, depois chegou a Annelise, depois chegou a Silene, e aí foram chegando, né? E agora está chegando uma nova geração, o que eu acho particularmente assim, ótimo, que é uma geração com mais vigor físico, digamos assim, né? E com mais tecnologia, e com mais tudo, e eu estou achando tudo assim muito maravilhoso. O Sérgio, né? E o Jones, e o Edu, e a Rejane, e nem vou citar muitos nomes para não esquecer ninguém, e está ficando tudo muito mais fácil, Antes nós éramos poucos, depois dezenas, depois centenas, e agora milhares, e estamos indo, cumprindo a missão que foi programada para nós. Então eu queria, assim, durante uns 3 minutinhos, nós fazemos uma meditação inicial, então, se todos puderem fechar os olhos, e eu também, para nós agradecermos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a quem devemos pedir. Então vamos elevando nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Deus, a esse todo. Nós que somos o todo, também somos a parte. E agradecemos pela oportunidade de estarmos vivenciando aqui nesse planeta uma grande lição, que é a lição da ilusão, da individualidade, da separatividade, que criou nosso ego e que até hoje nos domina. E aí vem a psicoterapia reencarnacionista, o braço psicoterapêutico das religiões e das filosofias reencarnacionistas, para nos ajudar a aproveitarmos melhor essas passagens, cumprirmos a nossa missão, irmos gradativamente amadurecendo o nosso ego, cada vez mais nos sentindo um espírito do que um personagem, e gradativamente irmos nos libertando até da ilusão de sermos um espírito e irmos nos sentindo que nós somos realmente, todos nós, o grande espírito. E vamos usando o grande poder que nós temos, que é o poder da imaginação, que é a imagem em ação.
E vamos imaginando que vamos nos libertando dessa prisão que nós mesmos criamos para o nosso espírito, que é o corpo físico, esse veículo. E vamos respirando, calma e profundamente. Inspirando a luz divina, pedindo a luz que penetre todo o nosso corpo, os nossos órgãos, as nossas células, principalmente aquelas que mais precisam de luz, de força. E ao expirarmos, vamos eliminando tudo aquilo que não é nosso, que não é do nosso espírito, tudo aquilo que nós adquirimos nesses milhares e milhares de anos que estamos também aqui nesse planeta. Vamos nos libertando. E vamos imaginando que estamos crescendo, nos aproximando energeticamente uns dos outros. E vamos sentindo como nós somos muito maiores do que sempre pensamos. Vamos ocupando esse salão, subindo, crescendo, nos expandindo. E podemos ultrapassar os limites desse salão, irmos para o céu, para o infinito, aonde estamos, mas raramente nos sentimos. E vamos observando esse local do alto e vamos nos expandindo mais. Nós não estamos saindo de nós estamos entrando em nós. E vamos observando esse bairro, essa cidade, esse estado, o país aonde reencarnamos. Vamos observando o nosso planeta, o universo, e vamos percebendo como nós somos literalmente, infinitamente maiores do que pensamos no nosso cotidiano. E vamos procurando a nossa mãe, a Nossa Senhora, a Virgem da Conceição, a Rainha das Águas, a Rainha da Floresta, a nossa Mãe Natureza, a nossa Mãe Divina, o princípio feminino do universo, que nós somos, pedindo à nossa Mãe que nos ajude a sermos mais amorosos conosco, com os demais e com todos os seres da criação. Mais fraternos, mais gentis, mais delicados, mais generosos, mais caridosos, mais doadores, mais altruístas, melhores irmãos, melhores pais, melhores filhos. E vamos crescendo, subindo, nos expandindo, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a luz que se materializou nesse planeta e que veio trazer a lição da humildade, da obediência, da submissão ao divino. Lembrando as palavras do nosso Mestre quando disse que o que ele fazia e faz
qualquer um de nós pode fazer, mostrando que somos todos iguais. O que nos separa é apenas o nível da nossa consciência. Agradecendo aos nossos mentores, nossos guias, às entidades, aos orixás, aos seres da natureza, de todas as linhas, de todas as falanges, todos os seres divinos que nos acompanham, pedindo a eles que nos ensinem cada vez mais a sintonizar com eles, a escutá-los, a obedecê-los em nosso próprio benefício. E vamos nos expandindo, e vamos crescendo, agradecendo ao grupo de seres do plano astral, os criadores da psicoterapia reencarnacionista, e ao seu dirigente maior, Samuel, e agradecendo a outros seres que estão juntos nessa escola, que dirigem essa escola e que nos convidaram a todos nós para participar desse movimento, dessa missão de trazer para a Terra a mesma terapia do período intervidas, o embrião do telão aqui na Terra, por enquanto um telão mental, mais adiante o telão holográfico e mais adiante os instrutores do mundo espiritual se materializando aqui na Terra, mostrando o telão para quem quiser assistir. E nós fomos eleitos, todos nós fomos escolhidos para materializar aqui no planeta um sonho de todas as religiões e filosofias reencarnacionistas, que é uma psicoterapia baseada nesses princípios. E nós aceitamos, e nós aqui estamos, porque merecemos e porque precisamos. Porque todos nós somos missionários da luz, somos mensageiros, e todos nós viemos aproveitando muito pouco as encarnações. Então nos escolheram, não foi de forma aleatória, fomos escolhidos um a um, para evoluirmos mais rápido, para recordarmos a nossa essência divina, para nos libertarmos das ilusões, do Maya, e para podermos servir cada vez melhor os irmãos, as irmãs que precisam, e são milhões de sofredores, de doentes, de carentes, pessoas com fome, pessoas com frio, pessoas com medo, pessoas perdidas, alcoolistas, usuários de drogas, e ajudarmos a igualar socialmente a humanidade, ajudar a terminar gradativamente com a violência, com as guerras, com o racismo, porque todos somos iguais e todos somos um. Somos apenas células do tecido de um grande organismo chamado universo. Esse é o papel da psicoterapia reencarnacionista. Nos ajudar a recordarmos a nossa essência divina e nos aliarmos com o divino e cumprirmos a nossa missão, nós, missionários e mensageiros. É uma missão fácil, mas exige atenção
no dia a dia, nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras, na postura, na alimentação, no intercâmbio com as outras pessoas, nas pequenas coisas. Todos recordando que todos nós somos Deus, micro manifestado. E esse é um compromisso nosso, com a nossa alma, com o nosso espírito, com os nossos mentores, com a Nossa Senhora, com Jesus Cristo e com o Divino. Então podemos ir voltando, retornando, respirando, voltando para o nosso corpo, para iniciarmos então o nosso primeiro encontro estadual de psicoterapia reencarnacionista do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então todos de volta. Bom, pessoal, evidentemente, quantos minutos eu tenho? 10? Tem algum alçapão aqui que... Qualquer coisa... Aqui? É bem aqui, doutor? Tá bom. Bom, não vai dar tempo assim, de eu contar a história, lá, porque volta e meia o pessoal pede assim, conta a história como tudo começou. É impossível de 10 minutos contar toda a história. Mas eu vou tentar, assim, em 2 minutos, pelo menos, contar assim... Obrigado. Contar, assim, pelo menos um pouquinho da história. Ô, Carol, vem aqui. Obrigado. Então, em 1996, estava atendendo uma pessoa e ela chorava muito, uma pessoa muito magoada, com muito sentimento de rejeição, e me contando a história da infância dela. E naquele momento eu era homeopata, o homeopata ele vai se transformando numa espécie de psicoterapeuta, né? E eu escutando aquela senhora e sofrendo com ela, por ela, porque a infância dela realmente foi muito, muito terrível. E pensando, bom, com um pai desse, com uma mãe dessa, com uma infância dessa, ela ter mágoa, ter rejeição, ter tristeza, ter depressão é absolutamente normal, qualquer um de nós sentiria isso. Mas naquele dia, que era um consultóriozinho desse tamanhozinho, na General Vitorino, aqui no centro de Porto Alegre, aconteceu uma coisa diferente. Enquanto ela falava comigo, uma voz começou a falar também, e me questionando assim, se eu acreditava em reencarnação, como eu codifiquei, como eu lembro depois de tantos anos, né? 22 anos. Se eu acreditava em reencarnação, por que eu estava procurando no início da vida daquela pessoa a origem da mágoa, a origem da depressão, a origem do sentimento de rejeição, se eu sabia que a infância era apenas a continuação de milhares e milhares de anos, por que eu não ia mais para trás? Enquanto eu escutava ela aqui, eu escutava uma voz aqui. E achei bem coerente aquela questão. Aí, em seguida, a doutora Maria Júlia Preto Pérez, um dos grandes nomes da terapia de regressão no Brasil, veio ministrar um curso em Porto Alegre, eu fiz um tanto no curso dela, depois não continuei por alguns motivos até pessoais, particulares, familiares, etc. Mas o suficiente para começar, então, na época eu dizia, fazer regressão. E daquela época em diante, as coisas começaram a acontecer. Inicialmente, o mundo espiritual me fez um dia abrir o Obreiros da Vida Eterna, exatamente naquela palestra do Dr. Barcelos, e botou meu olho direto, onde falava personalidade congênita. E ali começou. Depois de vários anos,
eu fui observar que naquele trechinho tinha uma outra expressão mais para baixo, que era, não digo mais importante, mas mais profundo do que a personalidade congênita, que era o raciocínio falível. Então, a personalidade congênita, a descoberta da personalidade congênita, foi nos levando a encontrar a pista para a proposta de reforma íntima do nosso ego. Porque o nosso espírito é puro e é perfeito, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, não existe evolução espiritual, existe evolução do ego, através da reforma íntima do ego e através, mais modernamente, mais simplesmente, todos já sabem, através da maturação do nosso ego, dos aspectos infantis até anciões. Você está ficando tudo muito mais fácil, muito mais claro. E a correção do raciocínio se transformou, no início veio com o nome raciocínio versus contra-raciocínio, que eu entendi para se adequar ao trecho. Mas assim, 15 dias depois, no máximo, já mudaram para a versão persona versus versão espírito, que é mais verdadeiro, assim, digamos assim, né? Se a gente for pensar, se nós estivéssemos todos agora lá no mundo espiritual e vocês estivessem todos chegando e eu fosse um instrutor do mundo espiritual e fosse fazer uma terapia com vocês, porque eu já teria feito, né? O que nós estaríamos tratando aqui nesse momento? Estaríamos tratando a correção do raciocínio equivocado que todos trouxemos da Terra. Não é verdade? Então, a terapia lá no Intervidas é corrigir o raciocínio equivocado que nós temos enquanto encarnados, que levamos conosco quando vamos para o mundo espiritual, chegamos lá com o mesmo raciocínio equivocado e eles vão corrigindo o nosso raciocínio. E vocês percebem que a psicoterapia reencarnacionista é a mesma coisa? Aqui na Terra. Por isso que ela é a mesma terapia. Lá eles têm o telão para valer. Esse telão que a gente vê aqui e fica apavorado é o telão light. Por incrível que pareça, esse telão é light, não parece nada light, né? Mas é light, porque vocês já observaram também que 90 e tantos % das vidas passadas que nós acessamos, nós somos vítima? Já pensaram nisso também? Porque eles pegam leve, e respeitam o nosso livre-arbítrio também. Então, lá não tem essa moleza, digamos assim, porque lá nós já estamos com os chakras superiores mais elevados, mais abertos, os inferiores mais fechadinhos. Então, lá eles assim, quer ver o telão? Quer. Tem coragem? Tem. Então, senta e te prepara. E aí eles começam a mostrar. Mas lá a gente aceita aquilo com naturalidade. Aqui a gente cai na culpa, cai numa série de coisas. Bom, mas de qualquer maneira, então, aquela terapia lá é essa terapia aqui, para nos ajudar a aproveitar melhor essa encarnação, para nos ajudar a nós recapitularmos como é que vem sendo a nossa atuação nos últimos milhares de anos, como é que nós somos quando estamos na Terra, como é que nós somos quando estamos no mundo espiritual, quando somos um personagem, quando somos um espírito, ainda dentro daquela ilusão de sermos um espírito, mas já é alguma coisa, para sabermos para que reencarnarmos, encontrarmos a nossa programação, entendendo por que nós co-criamos a nossa infância, irmos amadurecendo o nosso ego e, pelo menos assim, posso falar por mim e pela maioria dessas 20 mil pessoas que eu já auxiliei em regressões, e acho que talvez a maioria de vocês também, para que finalmente, dessa vez, nós cheguemos no mundo espiritual e sejamos parabenizados e não mais consolados. E que nós cheguemos no mundo espiritual saudáveis, prontos para começar a trabalhar. E não precisarmos chegar lá no mundo espiritual, que aconteceu comigo em todas as vidas que eu vi, e talvez a maioria de vocês, chegarmos lá e ouvimos alguém dizer assim: encaminha o irmão para o hospital. Traz a maca para levar a irmã para a enfermaria tal. Sabe assim? Conhece isso? Lembra? Vocês não acham assim um tanto quanto vergonhoso
a gente vir fazer um curso e voltar e ter que ir para o hospital, tantinho vergonhoso, mas isso não é o que se vê, é quase rotina, não é verdade? Quase rotina. Já faz parte até do método BPR de regressão. Onde estava, subiu, chegou no mundo espiritual, foi para o hospital, não é assim? Não é? Rotina? Foi para o hospital, fica no hospital, aí tem alta, aí vai conviver, e aí vai começar a mudar o raciocínio, e aí depois volta de novo para fazer tudo diferente, faz tudo igual. Não é assim? Pior, como diz a gurizada, né? Então, até podemos incluir no método BPR de regressão a passagem pelo hospital, porque é rotina, quase todo mundo vai, então inclui-se no método de uma vez, mas nós podemos evitar isso aí. Então, podemos planejar uma encarnação para chegarmos lá e sermos parabenizados. Não é uma questão de vaidade, de ego, é de termos conseguido. Sofreu, mas venceu, conseguiu, chegou. Pronto, ou dar uma descansadinha no jardim, que também sempre é bom, tomar um arzinho ali, né? Aquele jardim lá maravilhoso, aquela fonte, né? Tomar água lá e tal, e depois vai estudar, o que eu tenho que fazer, tal, os capricornianos aí chegando, né? O que tem para fazer aí? Vamos lá, né? Então, finalmente, para não ouvirmos aquele, para não falarmos, se eu soubesse, lembra? Se eu lembrasse, lembra? E a outra é, não se preocupe, você terá uma nova. Eu acho que chega de falar isso, chega. Faz centenas e milhares de anos que nós falamos isso e escutamos isso de novo. Não se preocupe com aquela paciência que caracteriza aqueles seres, né? Não se preocupe, você vai ter uma nova oportunidade. Bom, aí entra o livre-arbítrio pré-reencarnatório, aí tudo continua e cá estamos nós, né? Bom, então assim começou, eu estou ultra resumindo aqui, né? E assim vai indo. Bom, lá no início eu assumi um compromisso, eu lembro direitinho o Ricardo Anelise me olhando e dizendo assim, com aquela cara de Ricardo, assim, né? Que até queria que estivesse aqui, convidei ele e a Cristina, mas eles estão trabalhando em Santa Catarina. Tu tem certeza que tu quer criar uma associação? E eu, assim, com 1% de certeza, falei, tenho. Foi criado, né? E naquele momento, naquela época, eu assumi um compromisso com o mundo espiritual, de antes de eu desencarnar, que ainda falta 8.000 dias, como diria o Quincy Jones, 8.000 dias, é muito tempo ainda, né? Já estamos em 18 estados do Brasil, indo para outros países, Estados Unidos, Portugal, e Uruguai, e Argentina, e nós vamos, né? Então, eu espero que dessa vez eu chegue lá, não precise ir para o hospital e não precise ser consolado, e seja parabenizado e dizer, dessa vez eu consegui. E é o que eu desejo assim, a todos vocês, e é o que eu desejo a todo mundo, que todo mundo consiga chegar lá e sentir aquela satisfação de ter cumprido a sua missão. Porque nós viemos todos em missão, e a missão tem que ser cumprida. Não é só essa missão, é a missão pessoal, é a missão familiar, é a missão afetiva, é a missão profissional, é a missão social, é a missão espiritual. A gente não pode cair num fanatismo, essa é a minha missão, são várias missões. Nós temos que encontrar tempo para cumprir todas da melhor maneira que conseguimos. Bom, o futuro da psicoterapia reencarnacionista nós já podemos prever, né? Um dia o telão vai estar na Terra. Esse tipo de regressão que nós fazemos já é passado. Deitar, fazer uma meditação, a musiquinha, então, vamos elevando nossos pensamentos para o mundo espiritual. Ninguém fecha o olho, tá? Para o mundo espiritual, entrando em sintonia com os nossos amigos espíritas. Vocês já ouviram isso algumas vezes, né? Isso aí é passado, quer dizer, é presente, mas já é quase passado, porque daqui a um tempo, que eu não sei quando, né,
a gente vai estar sentado, já estou fazendo sinal que acabou. A gente vai estar sentado no consultório, a pessoa do lado, e vai abrir o telão. E vamos ver. E a pessoa não precisa deitar e ler um mantra, e musiquinha, o CD, a aeronave. Não precisa mais. Que legal, né? E a pessoa olha ali o telão, olha. Ah, legal. Ah, aquele não sou eu. Olha bem. Ei, pior que sou. E etc. Tá. Bom, e depois, o Edu já levantou, e depois um dia, imagina se daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, não sei, depende de muita coisa, tá. Do lado do telão se materializa ali um instrutor. Bom dia, tudo bem? Esse é o futuro. Tem muito mais coisa no futuro, mas não vai dar tempo, senão um pouco vai abrir o alçapão aqui. Então eu quero desejar para nós assim, um ótimo dia, com muito aprendizado, muita alegria, muita irmandade, muita fraternidade para todos nós. Então, depois a gente fala mais um pouquinho. Até mais.